Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto num dia em que os mercados estão à espera da inflação dos Estados Unidos, o grande dia desta semana, por assim dizer. Bom, mas ontem também estávamos à espera dos índices do preço do produtor e que de alguma forma dessem algum rumo, ou pelo menos apontassem já algum rumo ao eurodólar antes dos dados de hoje do índice de preço do consumidor. Bom, e assim foi não da forma como eu mais esperaria, mas de qualquer forma, reiterando aquilo também que eu tinha dito ontem, ou seja, de que os mercados estão bastante mais bullish do que outra coisa qualquer e, portanto, sempre a arranjar desculpas para poder comprar euro-dólar, ou melhor, para venderem o dólar. Um, Parece-me que foi isso que aconteceu ontem. O índice de preços do produtor saiu bem acima do esperado, nos 0,5%, acima dos cerca de 0,2, 0,3% que os mercados estimavam, mas rapidamente se arranjaram boas desculpas, como por exemplo a revisão do número anterior, do mês anterior, em que foi, em que esse índice tinha subido 0,2% e foi revisto com uma queda de menos 0,1%. Ou seja, uma leitura positiva, de uma subida de preços passou para uma descida de preços à porta das fábricas. Isso em conjunto com uma série de subíndices, digamos, dentro do índice de preços do produtor, que para todo o efeito acabará por provavelmente dar mais peso ao Core PCE Price Index, ou seja, colocar alguma, alguns, os subíndices que contarão mais para o Core PCE Price Index e que não vão contar eventualmente amanhã tanto para hoje, tanto para o índice de preços do consumidor, acabou também por dar uma boa desculpa para continuarmos aqui assim a ver o dólar a perder. Isto na mesma altura em que o indicador ZEW da Europa foi bem acima do esperado, e isso também acabou por continuar a dar aqui assim algum suporte ao euro, aliás, como tínhamos visto logo na altura. Curiosamente, na altura quando saiu o índice de preços no produtor, o preço veio mesmo abaixo da média móvel 21 deste gráfico a 4 horas e veio aqui testar até a nossa recente linha de tendência ascendente mais agressiva, curiosamente digamos a confirmar esta mesma linha, já que tínhamos aqui 1 e 2 pontos, passámos aqui a ter um terceiro ponto. Um, Hoje, aliás, ainda ontem, a contribuir também um pouco para esta desvalorização, digamos assim, do dólar e para este ímpeto no euro-dólar, tiveram também as palavras tanto de Klaas Knot, do governador do, do Banco Central holandês, e Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Powell voltou uma vez mais a reiterar o que já tinha dito antes, ou seja, continuamos que teremos que ter paciência, que o Fed terá que ganhar mais confiança para começar a fazer cortes de taxa. No entanto, voltou a dizer que o próximo movimento do Fed deverá ser um corte de taxas de juros e não uma subida de taxas de juros, mas deveremos continuar com taxas de juros mais altas durante mais tempo. Apesar de tudo isso, o mercado tomou as palavras dele uma vez mais para o lado do dovish do que para o lado do hawkish e continuou a comprar euro-dólar e comprou a vender o dólar. Klaas Knot também, digamos que continua de alguma forma a apontar na probabilidade elevada de termos um corte de taxa de juro no BCE já em junho, mas refuta completamente a possibilidade de termos novo corte na reunião seguinte. Portanto, continuamos aqui bem acesos a tal situação de para quando um novo corte e
qual será a extensão exatamente desses cortes de taxa de juros até ao final deste ano. Essa será, ou continua a ser, a grande questão dentro do Banco Central Europeu. Bom, tudo isto acabou por dar aqui assim, nesta subida forte, apesar de tudo, ainda assim ficou dentro da caixa de preço, embora eu esperasse muito mais que ele estivesse aqui mais próximo da média móvel 21 do que propriamente aqui assim na parte superior desta mesma caixa. Para hoje vamos ter, para já tivemos na Europa a segunda estimativa do PIB, que confirmou os dados preliminares, a produção industrial que saiu ligeiramente acima, e tudo isso acabou por, apesar de ser esperado, dar aqui assim mais algum suporte ao próprio euro. O que é que vamos estar à espera principalmente hoje? É nos Estados Unidos, com o índice de preços consumidor, onde os mercados estão à espera de uma inflação a cair dos 3,5 para os 3,4, na inflação subjacente 3,8 para 3,7, alguns mesmo apontam 3,6, com os preços a nível mensal a poderem subir cerca de 0,4% e se retirados a alimentação e a energia subir 0,3%. Vamos ter ainda vendas a retalho, onde o mercado espera também uma ligeira desaceleração dos ganhos do mês anterior de 0,7% para 0,4%, e vamos ainda ter também o índice manufatureiro de Nova Iorque. Ora, no meio disto tudo, o que eu continuo, isto é o meu sentimento, é que em termos de dados da inflação, depois do que eu vi ontem no índice de preços do produtor, parece-me que só mesmo um dado bastante fora do que estamos à espera em alta poderá fazer parar esta subida do euro-dólar. Aliás, nós vemos aqui assim no gráfico diário, ele já passou, está a quebrou mesmo aqui a importante resistência dada pela média móvel dos 200 dias. Ontem abriu e fechou o dia acima dessa média móvel e acima, inclusive, tanto da nuvem de Ishimoku como desta linha de tendência descendente que nós já tínhamos aqui acertado pelos máximos. Hoje está a abrir bem acima desses 3 pontos, ou seja, média móvel 200 dias, linha de tendência descendente e nuvem de Ishimoku. Vamos ver como é que fecha. Os pontos que eu estou aqui a ver para já, estamos a falar deste máximo, que é o máximo de abril, a 1,0885. Se eu tiver que dar um range para hoje, se eu tivesse de dar um range para hoje, era este que eu colocava aqui, 1,0885 em cima e em baixo a média móvel dos 200 dias, que está ao mesmo tempo em simultâneo com a linha de tendência descendente e ainda a nuvem de Ishimoku. Portanto, toda esta área é uma forte área de suporte neste momento, está aqui assim concentrados uma série de suportes, portanto há aqui uma área bastante forte, e acima está exposto definitivamente este máximo de abril. Vamos aqui, já agora, só para dar uma olhadela aqui no gráfico semanal, vemos que o gráfico semanal ele ainda continua, o preço continua aqui a testar a média, a importante média móvel das 21 semanas. Isto, a média móvel das 21 semanas está a 1,0824, o preço está ligeiramente acima disso neste momento, mas isto é como fecha e não como se encontra neste momento. Além disso, depois vamos ter aqui assim os tais, a tal linha de tendência descendente de mais longo prazo, que ainda está inviolada, e os tais 61,8% Fibonacci do tal movimento de máximo dos últimos dias do ano passado, em dezembro, princípio deste ano, até ao mínimo deste ano, que estes tais 61% que se encontram aqui à volta dos 1,0930 aproximadamente. Portanto, aqui assim, voltando para o gráfico diário, esta área, a meu ver, poderá ser a área do preço do dia de hoje. Mais uma vez,
eu quando vou aqui para o gráfico de 4 horas, mais uma vez eu vejo que essa situação é mais. O mercado está bastante mais voltado eh, para a continuação desta linha de tendência do que outra coisa. No entanto, vemos aqui alguns sinais técnicos que poderão levar a que possamos ver aqui assim alguma correção. É o caso do RSI que está a chegar a níveis de sobrecompra aqui assim no gráfico a 4 horas e portanto poderemos ter aqui assim este movimento um pouco já cansado, passa a expressão, e a começar e a poder ver alguma correção. Mas o ímpeto, o momento, tanto do RSI como de Max, continua a ser bastante positivo. Portanto, razão essa que eu digo que os números da inflação terão de ser mesmo bastante acima do esperado. Eu diria mesmo acima um aumento da inflação em lugar de uma queda ou de manter os níveis de inflação para que este movimento em alta seja parado e que leve a alguma correção. Atenção que mesmo com um número relativamente alto na inflação, ou seja, que se mantenham os 3,5% e os 3,8% para a inflação total e para a inflação subjacente, poderão ser, digamos, desvalorizados se tivermos, por exemplo, umas vendas a retalho a cair mais ainda do que o esperado, por exemplo, em que poderão dar interpretações de que essa falta de procura, essa falta de consumo, poderá, falta das ou vendas em baixo, poderá colocar alguma pressão sobre a inflação a posteriori. Portanto, eu continuo a achar que o mercado está bastante bullish e nada nos diz para irmos contra o trend. Acredito sim que possamos ver aqui assim a tal o tal movimento ainda de correção, é certo, mas o movimento em si poderá continuar a ser em alta. Bom, onde é que eu vou colocar aqui a tal caixa de preço? Ora, eu continuarei, reparem que, tal como eu disse aqui, estamos a falar desta linha da média móvel, há aqui a média móvel dos 200 dias, essa média móvel dos 200 dias está a 1,0783. Acima temos os tais 1,0885, portanto, isto para os tais 1,0783 estão algo por aqui, ou seja, para todos os efeitos estão em cima desta linha neste momento. Os tais 1,0880 estão aqui em cima. Okay? Portanto, para todos os efeitos, este será, digamos, mas isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas isto será, a meu ver, o potencial range para hoje. Isto está bastante largo, obviamente, porque temos aqui uma situação em que certamente a volatilidade vai aumentar. Aliás, já vi há pouco, nestas últimas 2 horas, por exemplo, numa uma volatilidade a aumentar, por exemplo, no iene, em que o dólar iene caiu uma figura praticamente em cerca de 2 horas. É um movimento muito pequeno e muito lento para ser uma intervenção. Portanto, algo parece-me haver aqui assim, de alguma forma, a poder haver a hipótese de haver aqui assim um profit taking daquelas posições. Isso também pode acontecer aqui no euro-dólar, antes mesmo do próprio CPI, e se isso acontecer, aqui fazia sentido o profit taking ser a tal correção aqui assim para esta área em torno da média móvel dos 21, de 21 neste gráfico a 4 horas, ou para esta linha de tendência, tal linha de tendência ascendente. E depois estamos ao sabor do que vai acontecer com os dados. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos bons negócios para hoje, num dia que poderá ser bastante volátil. Um bom dia e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!